Olá! Antes de começar a ver esse vídeo, eu queria avisar que o chá de bebê do Matheus será feito em forma de rifa. Então, eu e meu esposo vamos dar um prêmio de R$ 200 nessa rifa e cada número custa R$ 10. E a gente vai sortear no dia 29 de novembro, então tem bastante tempo para você participar. Mas corra, porque os números são poucos, tá bom? Mas se você quiser participar, o número do meu telefone vai estar aqui embaixo. Também você pode participar me procurando lá no direct do Instagram. E aí, quem quiser ajudar, quem quiser ganhar aí R$ 200, né, para as comprinhas do final de ano, me ajuda muito e você participa desse momento tão especial que é receber o nosso novo bebê, o Matheus. Então é isso, fique com o vídeo e até dia 29. Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje você está aqui para ouvir sobre o Height Verde do aquecimento global, a tirania verde do Drew Godefried. Drew Godefried. Elegante e discreto, o belga Drew Godefried é PhD em filosofia da Sorbonne e jurista, é autor de livros sobre ideologia de gênero, sobre o IPCC, que é o painel de mudanças climáticas, né, intergovernamental, e sobre o ambientalismo. E esse é o primeiro livro dele lançado aqui no Brasil pela editora Armada. E sobre o que esse livro vai tratar? Vai tratar sobre o fato de que o ambientalismo é uma ideologia, né, como a ideologia de gênero, como o veganismo, como o feminismo, como todas essas ideologias que dizem que é sobre uma coisa e é sobre outra. Exatamente. Então, o que o ambientalismo te parece? Assim, te parece que é uma ideologia... Deixa eu deixar ele assim. Que é uma ideologia preocupada, né, com o meio ambiente, porque nós estamos destruindo o mundo para os nossos filhos e vamos entregar à próxima geração um mundo destruído. Então a gente está sendo egoísta, né, de usar todas as reservas de recursos naturais e vamos deixar o mundo totalmente devastado para as próximas gerações. Então assim, já foi umas 3 gerações desde que o ambientalismo começou com essa balela? Não sei, né? Mas então, o que acontece? Desde Malthus, né, vem essa ideia absurda aí de que o mundo não tem como alimentar a quantidade de gente que está no mundo. Então tem que diminuir a quantidade de gente. Por quê? Porque não leva em conta a tecnologia que faz os recursos aumentarem. Até porque nem todo recurso que nós consumimos é natural, é reserva natural, né? Nós produzimos comida, nós produzimos recursos, nós produzimos alimentos que não são tirados de reservas naturais. Mas eles vão falar isso? Não, não vão. Então a gente fica aí com essas ideias das reservas naturais e todos os cálculos são feitos pelas reservas naturais. E qual que é o grande vilão do ambientalismo? O CO2. Tá, CO2 é um negócio que acontece no nosso processo de respiração. Vocês vão entender o que eu tô falando. Gente, o ambientalismo, ele não tem nada a ver com as próximas gerações. Ele não está preocupado com a próxima geração, com o meio ambiente. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a extinção da raça humana. Ah, Bruno, mas eles querem evitar a extinção da raça humana? Não, filho. Eles querem realmente extinguir a raça humana. Por quê? Se você vê o mundo, né, como algo muito melhor, um ser vivente muito mais importante do que o ser humano, então o ser humano é um câncer. E aí vamos lá. O que é isso? É uma antropologia, é uma ontologia que não está de acordo com, né, o que a gente vê aí no cristianismo, por exemplo, né, na filosofia, por exemplo, onde o homem é o centro, né, de outras teorias, até mesmo do marxismo, veja bem, né, o marxismo leva em conta o homem em relação à sua história, ao trabalho, à natureza e tudo mais. E ele promete um abastecimento da humanidade de forma igualitária. Mas, mesmo que você acredite, você aí que defende o ambientalismo, que virou vegana por causa do ambientalismo, então, você que acha que dá para ser socialista e vegano, você está muito
né, assim, muito errado. Por quê? O ambientalista de verdade, o ambientalismo de verdade, confere ao homem simplesmente o título de mais um bicho. E um bicho que contribui, né, de forma muito maior com o aquecimento global pela emissão de CO2. Gente, todas as atividades humanas, todas, é impossível você pensar numa atividade humana que não leve à produção de CO2. Primeiro, pela respiração, né? Segundo, por emissões mesmo de CO2 por causa de queima de combustível, ou seja, fazer uma comida, esquentar a tua casa, usar o ar-condicionado, cozinhar, tudo que vocês pensarem. Andar de bicicleta. Aí fala assim, você tem que andar de bicicleta. Tá, eu vou andar de bicicleta, mas eu vou andar de bicicleta até quando, né? Porque eu preciso viajar. Não, você não pode viajar. E aí que o livro entra dizendo, né? O Godefried vai falar o seguinte: não adianta, porque CO2 é igual à liberdade humana. E se você quer parar de emitir CO2, você tem que restringir a liberdade humana. Então você não pode mais ter filhos, entendeu? Não dá, gente, para ficar tendo filho, porque cada criança produz não sei quantos quilos de CO2, que eu anotei aqui. 58,6 toneladas de CO2 por ano, cada pessoa. Então você vai restringir as pessoas na liberdade de terem filhos. Você vai restringir as pessoas na liberdade delas de andar. Porque elas não vão poder mais viajar. Se ela só pode usar bicicleta, ela não vai viajar. Gente, tem um movimento no mundo que as pessoas elas são levadas a se sentirem envergonhadas de usar avião. Porque o avião emite muito CO2. Então, se você viaja, querido, não é uma coisa boa, entendeu? Então tá aí, restringiu a fertilidade, a liberdade. Aí o ambientalismo também pode restringir a sua dieta, porque se você vai comer uma carne, esse animal, essa produção do animal para o corte, também emite CO2, né? Só que eles não entendem que a vegetação também. Tá bom? Então assim, a natureza inteira emite CO2, essa é a verdade. E nós humanos, a nossa participação, né, eles chamam de CO2 antropogênico, eu acho que é isso, antropológico, um negócio assim, é mínima. Então, só que eles acham que a nossa pouca participação de CO2 é o que muda o meio ambiente, tá? Então, assim, só que isso é um dado científico. E você já viu ideologia levar a ciência a sério? Você já viu, por exemplo, um ideólogo de gênero levar em conta a genética? Não, claro que não. Então, o ambientalismo vai fazer a mesma coisa. Ele vai usar o discurso do medo, né? O discurso da Greta, entendeu? Da Thunberg lá. Essa questão do marxismo, né? Tem muita gente que é socialista, que é marxista, que é de esquerda, que vai adequando outras ideologias. Por exemplo, tem aquele estereótipo, né, da feminista, que é de esquerda, que é vegana e que é lésbica, por exemplo. Então, assim, a pessoa realmente está muito envolvida ali com todos os pontos ideológicos de tirania. E ela gosta daquilo, ela acha mesmo que não ter os filhos, não ter um relacionamento, aliás, que possa gerar um filho. Então você tem, além disso, também as interrupções das gravidezes, né? Porque você está eliminando CO2. Então veja bem como que uma ideologia pode agregar as outras. Só que, de todas essas, todas essas, a mais anti-humanista é o ambientalismo. Porque ela quer eliminar olha só, querem eliminar a humanidade numa proporção de 1:10. Então, assim, eles querem que só exista 1/10 da humanidade para que a natureza possa respirar. Gente, isso é um absurdo. Tanto que aqui no livro tem um romancezinho distópico no meio dos documentos todos, né? E aí nesse romance ele fala que você se colocar em situação de eutanásia é uma coisa maravilhosa. Assim, antes era um desespero, agora não. Agora você está sendo altruísta pela natureza. Tem uma questão muito interessante que ele coloca aqui, antes de eu ler, que é sobre os partidos verdes, né? Os partidos que têm uma pauta ideológica ambientalista, eles geralmente não recebem voto.
não recebem, tá? Eu queria mandar um beijo aqui, né, para nossa eterna representante ambientalista, a Marina Silva, né? Um abraço para a senhora. E ele fala, gente, não vai ter volta, tá? Não vai ter volta, porque você vê no discurso do ambientalista que ele é contra tudo que o ser humano já fez. Ele é contra os combustíveis, ele é contra a tecnologia, ele é contra o desenvolvimento. Isso é muito interessante. O ambientalista, ele é um anti-economista. Ele não quer a paralisação da economia, ele quer mesmo uma economia negativa, ele quer que se retorne a economia. Então ele fala assim, vamos parar a produção de carros, vamos parar a produção de aviões, vamos parar os serviços de aviação, vamos parar os serviços de carne, vamos parar... Gente, setores inteiros da economia vão sendo desligados. Se você seguir a lógica ambientalista, daqui a pouco eles vão retirar do ser humano todas aquelas evoluções que nos fizeram chegar aqui. Então, por exemplo, você não pode mais colocar um fertilizante na terra, você não pode fazer agricultura, eles defendem a vinda dos setores rurais todos para os grandes centros e a diminuição da população. E eu não sei de onde que sai a comida dos ambientalistas, sinceramente, porque se eles defendem essa diminuição da agricultura de forma tecnológica, como é que se alimenta todo mundo sem fertilizante, sem, né, os tratamentos que devem ser feitos na terra? E olha que a gente cai nisso, gente, a gente cai nesse negócio. Olha, eu já caí, eu já fui vegetariana, já fui vegana e já fui assim... Aquela coisa do especismo, sabe? De você achar que você e a vaca é a mesma coisa. Oh, meu Deus do céu. Eu fui liberta de várias coisas na minha vida, sabe? Graças a Deus. Então, assim, e você vê que quando a pessoa entra nisso, ela entra em tudo. Ela entra no feminismo, ela entra no ambientalismo, ela entra no abortista, ela vai entrando nesses trem, porque tá tudo junto, gente. São agendas que se casam até que o ambientalista entra, porque ele, na verdade, ele é anti-humano. Ele não quer que o humano exista. Para o bem da terra. Então, vamos lá, vamos continuar. Porque aí você tem esse discurso e as pessoas, né, os políticos que são ambientalistas, eles não recebem voto, mas eles têm muita influência. Por quê? Vou explicar pra vocês. O nome do negócio é ativismo judicial. E a gente já falou sobre isso, tem vídeo sobre isso aqui embaixo, tá bom? No Inquérito do Fim do Mundo, isso. Aí, vocês são ótimos. Aí o que acontece? Eles têm a ONU, por exemplo, os ambientalistas estão na ONU. Aí a ONU faz um comentáriozinho, coloca um documento, né, um conselho de leve, assim. E aí aquele conselho de leve é adotado pelas Supremas Cortes. E aí aquilo vira com força de lei. Porque se você dá um parecer jurídico que não se pauta em leis nacionais, mas em leis internacionais, nem tem para que ambientalista ser eleito, porque a ONU já está fazendo aquilo para você. Lá na União Europeia, por exemplo, um dos motivos do racha da Inglaterra foi exatamente isso, que tudo que estava sendo feito dentro dos países era mais internacional do que nacional. Não adiantava as leis nacionais, porque você estava dentro da União Europeia, então nem sei se pode falar isso, mas tá aqui no livro, gente, hoje eu nem peguei esse... Não peguei, eu vou pegar o livro para ler. Vamos ler os trechos do livro. Pera aí. Olha só o que esse cara aqui, ó, o François Marie, vai falar. Ele que escreveu lá o relatório do IPCC. É imperativo que abandonemos coisas como calefação e turismo, encerremos partes inteiras da economia e finalmente renunciemos às liberdades individuais e à democracia. Por isso que o ambientalista se junta, né, com o socialismo numa fase, porque ele é um caminho aí para parar com as liberdades individuais. Todas essas coisas são incompatíveis com a luta contra as emissões de CO2. Mesmo essas medidas serão insuficientes, afirmou o distinto climatologista. Isso porque a única maneira de preservar o meio ambiente será reduzir a humanidade em um fator de escala 10. Aí ele fala assim, o planeta ideal para os ambientalistas é a Lua. Portanto, devemos continuar observando uma crise ecológica até rejeitarmos o axioma cristão de que a natureza não tem outro propósito que não seja servir ao homem. Tanto nossa ciência como nossa tecnologia atual estão tão imbuídas da arrogância da ortodoxia cristã em relação à natureza que não há solução para nossa crise ecológica que possamos esperar que venha apenas delas. Considerando que as raízes dos nossos problemas são amplamente religiosas, a solução deve ser também essencialmente religiosa. Aí que tá, porque você vai ver como que o ambientalismo se torna uma religião, como que as pessoas que são adeptas do
do ambientalismo são religiosas, eles acreditam que aquilo ali vai salvar o mundo, né? E os piores, os mais chatos são os proselitistas. Eu já fui proselitista do vegetarianismo e do veganismo e é horrível, realmente a gente é uma lavagem cerebral. E você não leva as últimas consequências das coisas que você fala, e aí você acaba sendo uma pessoa que soa absurda. E é por isso, né, que o ambientalista não recebe voto. Ele até é deixado em paz na sociedade, mas voto ele não recebe, tá? Você pode ver aí que não dá nem 2 dígitos. Se você somar todos os ambientalistas, não dá nem 2 dígitos de proporção de voto. E outra coisa, o ambientalista, ele realmente tem uma antropologia totalmente deturpada e luta contra o cristianismo mesmo. Então, geralmente são ateus, né? Ou pessoas desviadas. Ou, pior ainda, elas estão dentro da igreja, misturando o evangelho de Deus com ambientalismo. Aí é que é difícil. Aí é que é difícil você ouvir uma pregação, você ouvir uma homilia a favor, né, dos animais, a favor da floresta, a favor não sei o quê. Ah, Bruna, mas você acha que a gente deve descuidar do nosso meio ambiente? Não. Mas como o homem perde para os animais, como o homem é um câncer, então você vai começar a ouvir homilia e pregação a respeito de animais. E tem culto pet. Tem culto pet. Tem missa pet? Não sei, mas culto pra pet tem. E aí eu vou deixar uma pergunta pra vocês aqui. O cristão pode ser vegano? O padre, teve um padre aí que já respondeu isso e deu um bafafá danado, né? Com a Xuxa. Mas responde aqui embaixo. Dá pra ser vegetariano e vegano? Assim, ambientalista mesmo, sabe? Com essas preocupações, assim, com o meio ambiente. E ser cristão? Será que dá? Então, responde aqui embaixo. Deixa pra mim o seu comentário. E não se esqueçam de participar do chá de bebê do Matheus, gente. Matheus chega aí no final do ano e a gente vai fazer uma rifa de R$200. Então, com R$10 você pode ganhar 200? Olha que legal. E me ajuda pra caramba, né? Então, vamos lá, vamos colocar mais um neném no mundo e vamos emitir CO2 pra raiva dos inimigos. Olha, tchau. Muito obrigada por você assistir esse vídeo. O link do livro vai estar aqui embaixo. Deixa o seu curtir. Se você chegou aqui agora, deixa o seu like e também se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo com mais alguém. Tchau, tchau.